Fala galera, que bom estarmos juntos novamente, que alegria ter você aqui comigo. Hoje nós vamos conversar a respeito de fenômenos ondulatórios. São fenômenos que eles estão presentes ao nosso redor o tempo todo e na maioria das vezes nós não nos damos conta de que aquilo é um fenômeno ondulatório. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu espero que você já tenha aí separado um lugar bastante confortável para nós estarmos juntos, que você já tenha aí separado o seu lanchinho, a sua água, o seu suco para acompanhar essa aula aí junto comigo, beleza? Vamos lá, vamos juntos? Então é o seguinte, fenômenos ondulatórios, nós estamos falando a respeito de ondas. E o que são essas ondas? Ondas são oscilações ou perturbações, que podem ser um pulso, uma vibração, uma batida, que se propagam no espaço ao longo do tempo. Então não basta só ela oscilar, ela tem que oscilar e ir de um lugar para outro, ela tem que se movimentar. Neste caso, nós dizemos então que se trata de uma onda, ok? E essas ondas, elas podem ser classificadas de formas diferentes. O primeiro tipo de classificação que nós temos é de acordo com a natureza dessas ondas. Então, a natureza da onda me diz a respeito do o que é que está oscilando, o que é que está formando essa onda. E são três tipos possíveis. O primeiro deles são as oscilações ou ondas mecânicas. Nas ondas mecânicas, nós temos oscilações na matéria. Todo meio material, então, que oscila e deixa essa oscilação se propagar, se trata de uma onda mecânica. Alguns exemplos podem ser a onda do mar, que está acontecendo lá na água, o som, que geralmente é uma oscilação no ar, podemos ter som em outros materiais também, mas geralmente no ar nós temos essa oscilação. Nós também podemos ter, por exemplo, um terremoto, né, um abalo sísmico, que são oscilações que acontecem aí na Terra, né, nas placas tectônicas. Ou seja, qualquer coisa que seja um material e que oscila, que vibra e transmite essa oscilação, então ele está se tratando de uma onda mecânica. Por outro lado, nós temos um segundo tipo, que são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não dependem da matéria para a existência delas. Elas podem oscilar mesmo que não haja matéria, porque elas são oscilações no campo elétrico e no campo magnético. Então existe essa entidade física, ou essas entidades físicas, chamadas de campo elétrico e campo magnético, que podem oscilar, e a oscilação desses campos é que são chamadas de ondas eletromagnéticas. Pois bem, parte dessas oscilações às vezes são visíveis, parte dessas oscilações não são visíveis. Alguns exemplos então dessas nossas ondas eletromagnéticas. A luz, essa luz visível que passa aqui pra gente, elas nada mais são do que oscilações no campo magnético e no campo elétrico, então é uma onda eletromagnética. Da mesma forma, essas oscilações às vezes podem não ser visíveis. O Wi-Fi, o 3G, a micro-ondas, as ondas de rádio, raio-x, raio gama, ultravioleta, todas essas elas também são radiações ou ondas eletromagnéticas. Existe ainda uma última classificação quanto à natureza dessas ondas, que é um tipo de onda que ela não é nem mecânica e nem eletromagnética. Essa é uma área de estudo ainda bastante nova, nós estamos descobrindo ainda sobre elas, mas são as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, elas são oscilações do próprio espaço e do próprio tempo. Então, o tecido espaço-tempo que recobre o nosso universo, ele também pode oscilar. E essa oscilação, ela se propaga pelo universo. E ela é chamada, então, de onda gravitacional. Onda gravitacional, porque normalmente ela é causada pelo choque de grandes massas. Por exemplo, dois buracos negros, duas galáxias, alguma coisa muito grande que se movimente nesse tecido espaço-tempo ou que se choque, podem provocar essas oscilações. Bom, então essas são as três classificações quanto à natureza da nossa onda. Ela pode ser mecânica, eletromagnética ou gravitacional. Mas essas ondas elas também podem ser classificadas de acordo com a liberdade de propagação delas. Isso é, ela pode andar em uma única dimensão e ser unidimensional, em duas direções e ser bidimensional, ou em três direções e ser tridimensional. Uma última classificação bastante importante é a respeito da liberdade de oscilação. Essa onda ela pode oscilar e andar na mesma direção, e nesse caso dizemos que é uma onda longitudinal.
ou ela pode oscilar em uma direção e se propagar em outra, que é uma onda transversal. Ok? Fechamos aqui então esse parênteses a respeito do que são essas ondas e como elas se classificam. Acontece que o nosso interesse aqui é estudar a respeito dos fenômenos que elas podem provocar. Então vamos lá, a gente vai conhecer um pouquinho a respeito dos diversos fenômenos. Existem muitos fenômenos que essas ondas podem descrever, podem fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. O primeiro deles aqui, então, olha só. No deserto do Saara, ocorrem fenômenos em que paisagens são modificadas pela ação direta da luz solar. Esse fenômeno é conhecido como miragem. Embora algumas pessoas acreditem ser alucinações, nada mais são do que um fenômeno físico real. O aquecimento sofrido pela areia faz com que o ar próximo se aqueça, diminuindo sua densidade e fazendo com que a luz se desvie, dando-nos a impressão de uma nova paisagem. Olha só que coisa interessante. Esse fenômeno físico é descrito como... Então, vamos lá, vamos pausa, vamos com calma aqui. Talvez você nunca teve a oportunidade de estar no deserto e de ver essa miragem lá no deserto. Mas certamente é possível que você já andou de carro na rodovia e viu lá na frente uma poça d'água que você nunca alcança. Vai andando, andando, andando e a pista sempre está seca, mas você enxerga aquela poça d'água lá na frente. Isso também é um efeito de miragem, assim como esse que acontece lá no deserto. Então, o que acontece no caso da rodovia? Você tem um asfalto que fica muito quente e, portanto, o ar próximo ao asfalto fica mais quente do que o ar mais acima. A luz está vindo se propagando, e a luz ela é uma onda, ela está vindo se propagando no ar frio. E quando ela encontra o ar quente, ela encontra um ar com uma densidade diferente. Diferentes densidades entregam para as ondas diferentes facilidades ou dificuldades de se propagarem naquele meio. E toda vez então que uma onda ela troca o meio de propagação dela, ela sofre um desvio na direção que ela fazia. Nós já estudamos isso quando nós estudamos lá a ótica, tinha um fenômeno sobre isso, lembra? Que a luz vinha, trocava o meio de propagação e aí ela sofria um desvio. Exatamente a mesma coisa acontece para as ondas. Elas podem sofrer desvios quando passam por meios diferentes. Nesse caso é o mesmo meio que é o ar, entretanto, ar quente e ar frio provocam índices de refração diferentes, porque eles têm densidades diferentes. Então a luz ela refrata nesse ar quente, ou seja, ela muda a direção. E às vezes, o que a gente está enxergando ali então é a imagem de alguma coisa que está muito distante. No caso da rodovia, pode ser, por exemplo, uma nuvem que está muito longe, às vezes você não está nem vendo essa nuvem, mas o desvio provocado ali pela luz pode provocar uma imagem dessa nuvem ali no asfalto, e você vê aquele chão ali todo molhado. Às vezes, pode ser alguma outra coisa até que está provocando essa sensação de pista molhada. No caso do deserto, o que acontece com essas miragens é então que essa luz sofre um desvio e você passa a enxergar ali na superfície do deserto coisas que ali não estão, porque a luz sofreu um desvio e você está enxergando, na verdade, alguma coisa que está em alguma outra região e a luz está sendo desviada pelo ar quente próximo à areia do deserto. Que fenômeno é esse? Esse fenômeno é conhecido como refração. Então, assim como os raios de luz sofrem refração, as ondas também sofrem refração. Isso aqui pode acontecer para várias ondas. Uma onda mecânica, ela também pode sofrer refração, né? Uma onda mecânica, ela pode passar por objetos, ela pode atravessar de um objeto para outro, né? É claro que quando isso acontece existe perda de energia, mas ela também pode fazer essa passagem, né? Tem uma oscilação que está acontecendo em um determinado material, esse material encosta em outro material e este outro material começa também a oscilar. É uma refração. Toda vez então que a gente tem troca de meio e desvio da direção de propagação, nós temos aí o fenômeno da refração. Entretanto, nós temos aí outros 3 fenômenos descritos, que talvez você ia olhar e ia falar, tá, mas e aí, como é que eu vou saber? Porque eu não conheço esses outros 3 fenômenos. Então, vamos lá, vamos conversar pelo que talvez seja mais próximo, que é o fenômeno da reflexão, que também já foi estudado lá em ótica. Reflexão é quando a onda ela bate em um determinado material e ela volta refletida por esse material, então ela volta para o meio de onde ela estava antes. O que acontece, por exemplo, em um espelho, quando a luz bate nele, né? A luz bate no espelho e ela é refletida. Esse é o fenômeno da reflexão. Não acontece só para os raios de luz, ele pode acontecer para qualquer
onda. Por exemplo, se você for em algum lugar bastante amplo, aberto, uma montanha, por exemplo, e der um grito, é provável que você ouça uma coisa chamada eco. Esse eco nada mais é do que uma onda de som, portanto uma onda mecânica, que viajou, encontrou lá na frente algum obstáculo, que pode ser uma montanha, alguma coisa, bateu, foi refletida e voltou. E agora você ouve novamente esse som. Por quê? Porque esse som sofreu uma reflexão, né? Essa reflexão, quando a gente emite, no caso dos sons, quando a gente emite e consegue ouvir esse som de volta, né, com certo intervalo de tempo, então esse fenômeno ele é chamado de eco. Olha só que legal. Então o eco nada mais é do que o fenômeno de reflexão para uma onda mecânica específica chamada de som, não é? Os outros dois fenômenos ali, nós temos então interferência e difração. Vamos começar lá com a interferência. O que é interferência? A interferência é quando você tem duas ondas distintas, duas ou mais ondas distintas, que elas se encontram. E quando elas se encontram, essas ondas elas interagem entre elas. E interagindo entre elas, elas podem dar origem a uma característica ainda de uma terceira onda. Então imagine que duas ondas estão ali viajando e elas se encontram. Essas ondas, elas podem então interagir e formar uma coisa completamente diferente das duas, que é a interferência. É quando uma onda interage com a outra onda, né? Essa interferência ela pode ser construtiva, isso é, essas ondas elas podem se somar e ter um efeito muito maior na oscilação. Então você tem uma pequena oscilação vindo de um lado, outra pequena oscilação vindo do outro, e elas se encontram e dão origem a uma oscilação maior do que elas. Ou pode ser uma interferência destrutiva. Você tem uma oscilação vinda de um lado, uma oscilação vinda do outro, e quando elas se encontram, na verdade, elas se anulam, se aniquilam, ao invés de se somarem, né, em seus efeitos. Por último, a difração, ela é então aquele fenômeno onde a luz ela consegue contornar objetos. A luz não, perdão, a onda, né? Porque pode ser para o som, pode ser para uma onda mecânica, qualquer tipo de onda. Então imagine que você tem uma parede grande, você está de um lado da parede e tem outra pessoa do outro lado dessa parede. Se você está perto de uma porta, por exemplo, nessa parede, um cômodo qualquer de uma casa, de algum lugar, se você falar, mesmo que seja de frente para a parede ou de costas para a parede, é provável que a outra pessoa que está lá do outro lado vai ouvir aquilo que você vai falar. Mas como assim? Quer dizer então que a onda de som ela atravessou a parede? Não necessariamente. Embora ela possa, de fato, acontecer ali, né, a refração dela, isso não é o mais comum. O mais comum é que essa onda ela consegue contornar essa parede pela porta e sair lá do outro lado. Esse fenômeno da onda conseguir contornar objetos, ele é chamado de difração. Essa difração ela acontece por um princípio que a gente vai conversar melhor sobre ele daqui a pouco, chamado de princípio de Huygens, que é a forma como essas ondas elas se propagam. A maneira como elas se propagam permite que às vezes essas ondas então contornem objetos, por isso ali difração. Ok? Então temos aí esses fenômenos novos que a gente conheceu. Vamos lá para o próximo então? Vamos lá. Diz assim, em determinadas situações de propagação, ondas conseguem se desviar, contornar obstáculos, se espalhar ou passar por fendas em seu caminho. Esse fenômeno é chamado difração, é o que a gente estava conversando agora. E ocorre quando o comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo ou da fenda por onde ela passa. Dessa forma, o fenômeno da difração explica o fato. Então, o que essa capacidade das ondas de contornar as coisas ou passar por fendas explica qual fato para a gente? Vamos ver? Letra A. Ela explica a luz propagando-se pelo ar conseguir atravessar a fronteira ar-água e passar a propagar-se pela água de uma piscina. É isso que a difração explica? De uma onda mudando o meio de propagação dela? Será? Letra B. Ela explica o fato de ser possível, de dentro de um quarto, ouvir uma pessoa falando fora dele, próxima à porta aberta, mesmo não conseguindo vê-la. Letra C. Ela explica o fato dos sinais de duas emissoras com frequências parecidas se misturarem, reduzindo a nitidez do som. Letra D. Ela explica a formação de um arco-íris no céu em determinados dias em que ocorre chuva com sol. E ela explica o fato de ser possível ouvir o eco da própria voz quando se grita em um lugar aberto. Bom, na verdade aqui ficou acho que bastante claro para a gente que a alternativa correta é a letra B. Por que é a letra B? Porque olha só, a letra A ela está falando a respeito da refração.
a luz trocar o lugar onde ela está se propagando do ar para a água, é uma troca de meio. Isso é refração, não é difração, né? Ali dentro do quarto, a pessoa ouvindo quem está falando lá fora, significa que o som contornou a parede e conseguiu entrar pela porta do quarto. Então ela fez, de fato, uma difração. A letra C diz dos sinais de emissoras diferentes, né? Se misturarem, isso é interferência. Se eles estão se misturando, um está atrapalhando o outro, reduzindo a nitidez, isso é o fenômeno da interferência. A letra D, formação de arco-íris no céu, isso é dispersão. Então você tem ali gotículas de água por onde a luz passa, e essas gotas elas funcionam como um prisma e dispersam a luz em seus diferentes comprimentos de onda, em suas diferentes frequências. Então essas luzes, que a luz que vem do sol é branca, né? Ela é mistura de várias luzes diferentes, então essa gota de água ela consegue separar essas diferentes luzes e aí a gente enxerga o arco-íris. E letra E, de ser possível ouvir o eco da própria voz. Não, isso tem a ver com a reflexão da onda, né? E não com a difração dela. Então a única possível aí pra gente, letra B de bola, de ser possível de dentro de um quarto ouvir uma pessoa falando fora dele, próxima à porta aberta, mesmo não conseguindo ver. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer mais alguns fenômenos então? Aqui sobre o princípio ó, que a gente tinha abordado antes. Olha lá. No final do século XVII, Christian Huygens elaborou um método de construção gráfica que ficou conhecido como princípio de Huygens. Assinale a alternativa que apresenta completamente o princípio de Huygens. Uma das ideias, né, que Huygens tentava pensar e explicar era como é que uma onda consegue se propagar, contornar objetos, ir de um lugar para o outro. O que está acontecendo aqui para essa onda se propagar? Então, imaginem você, por exemplo, que você jogou uma pedra na água. Quando a gente joga uma pedra na água, forma aquelas ondinhas circulares, né? Centradas no lugar onde a pedra caiu. Então vão saindo ondinhas circulares. Cada uma dessas ondinhas circulares, elas representam para a gente uma frente de onda. Então o que é frente de onda? Frente de onda, ela nada mais é do que os pontos ou a região onde a onda consegue alcançar ao mesmo tempo. Então, se a onda alcançou todos uns determinados pontos em um determinado instante, o conjunto desses pontos é chamado de frente de onda. Seria aquela rodinha lá que forma na água, aquela bolinha, aquela circunferência. Então, aquela circunferência, ela é uma frente de onda. O que o Huygens diz no princípio dele é que cada ponto dessa frente de onda, ou seja, cada ponto dessa circunferência, se comporta como se fosse um novo emissor da onda, ou seja, como se eu tivesse jogado de novo uma pedra em cada ponto dela, de maneira então que ela emite novas circunferenciazinhas a partir de cada ponto dela. E a junção de todas essas circunferenciazinhas é que entrega para a gente uma frente de onda maior e maior e maior e maior. Então o que ele diz é que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova frente de ondas, como uma nova emissora dessas ondas. Vamos avaliar então o que as alternativas nos dizem aqui. A primeira diz que a linha de força de um campo elétrico tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico. Bom, primeiro que isso aqui só poderia ser se tivesse alguma coisa a ver com as ondas, a respeito das ondas eletromagnéticas. Porque o que as ondas mecânicas teriam a ver com o campo elétrico, né? Com o vetor campo elétrico, linha de força, etc. Ou as ondas gravitacionais? Não faria sentido, então essa aqui já não pode ser. Letra B. Ao longo de uma linha de força e no sentido dela, o potencial elétrico decresce. Novamente, a gente excluiria aí outros tipos de ondas que não fossem as eletromagnéticas, né? Já na letra C ele diz, cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova frente de ondas. Então aqui chegamos ao nosso princípio de Huygens, é exatamente isso que ele diz, que cada ponto lá na frente de onda se comporta como uma nova frente de onda, ou seja, como uma nova emissor dessas ondas. As outras duas assertivas diziam que em cada pressão a substância pura possui uma temperatura de fusão e outra de ebulição. Bom, pode até ser verdadeira essa afirmação, mas não tem nada a ver com o princípio de Huygens. O princípio de Huygens tem a ver com propagação de ondas, né? E E diz que o ponto de equilíbrio, um movimento harmônico simples, é o ponto central da trajetória x igual a zero. Embora a afirmação também possa ser verdadeira, não tem a ver com a forma do princípio de Huygens, ok? De propagação das ondas. Muito bem, então vamos lá, vamos para o nosso próximo aqui. Olha só, hein? Notícia! Notícia bombástica, meteórica. Meteorito despenca sobre a Rússia e população vive momentos de pânico. Olha só, curioso, vamos ver.
Centenas de pessoas ficaram feridas com o vidro quebrado pelo impacto do meteoroide contra a atmosfera. A queda de um meteorito sobre os Montes Urais na manhã de ontem deixou cerca de 1,1 mil pessoas feridas. Essa notícia não é atual, tá, pessoal? Isso não aconteceu ontem. Provocou pelo menos uma forte explosão e causou pânico na população local. A maioria dos feridos foi atingida por estilhaços de vidro que se quebrou em razão da onda expansiva provocada pela queda do corpo celeste. Pessoal, esses objetos que vêm do espaço, né, esses materiais que vêm de fora do planeta, eles costumam chegar aqui com uma velocidade muito alta, tá bom? E, portanto, uma energia associada ao movimento deles muito alta. Quando eles encontram a nossa atmosfera, o choque que acontece ali é muito violento. A gente pensa que talvez pela atmosfera ser gasosa, ser ar e tal, é bem tranquilo, mas não é, tá? Existe uma dissipação de energia muito grande ali. E essa energia é tanta que ela não consegue ser dissipada, às vezes, somente na atmosfera. E o objeto chega no chão e atinge o chão. E essa energia, o choque ali, ele é um choque inelástico, né? Ou seja, essa energia ela é dissipada de uma vez, quando o choque acontece, e essa energia tem que ir para algum lugar. Então ela vai ser dissipada de várias formas possíveis. Ela pode ser dissipada na forma de oscilações no chão, ela pode ser dissipada na forma de som, ela pode ser dissipada na forma de uma onda mecânica pelo ar, né, que é essa onda de pressão aí que vai estourar janelas, as coisas, etc. Então é uma quantidade muito grande de energia que está sendo dissipada, às vezes por pedras pequenas. Tá? Não precisa ser um negócio grande, gigantesco, para causar um grande estrago. Pedras pequenas, né, rochas pequenas vindas do espaço já podem provocar uma grande dissipação de energia quando chegam no chão. Então, a notícia continua. Às 9h20, seria 1h20 em Brasília, um objeto em alta velocidade foi observado nos céus de Chelyabinsk, deixando um grande rastro atrás de si. No prazo de 2 minutos, houve 2 estrondos, disse Yuri Burenko, funcionário do setor de emergência, por meio de nota. A onda de choque quebrou vidros em Chelyabinsk, uma série de cidades da região. E em uma série de cidades da região, disse ele. Tem ali a referência da notícia. Bom, o fenômeno associado aos vidros partidos pelo som intenso e por serem esses vidros sensíveis à frequência da onda sonora, recebe o nome de... Então, olha só, nós temos 2 possibilidades aqui de os vidros serem quebrados. Então, a gente tem que ver com atenção qual é de fato o que ele está perguntando aqui. A primeira possibilidade é alguma coisa que está realmente próxima de onde passou esse objeto, né? A pressão do ar ali pode ser grande a ponto de quebrar os vidros, né? Uma onda de pressão. Mas não é só isso. O som provocado pela queda dele, ele também pode encontrar certos materiais. E esse som, ele também consegue quebrar materiais. Como assim? Já viu aquela história de quebrar a taça lá, gritando, falando, etc? Então, o que acontece é que o material, neste caso o vidro, ele também tem uma oscilação própria dele. E tendo essa oscilação própria dele, nós conseguimos causar interferência nessa oscilação dele. Então, quando o som ele vem com a frequência correta, ele pode causar uma interferência construtiva e aí o vidro vai começar a oscilar muito. E às vezes o material, a ligação do material ali do vidro, como ela é bastante instável, ela não suporta essa oscilação e ela se rompe, ela quebra. Então, neste caso aí, o que está acontecendo é que o som provocado pela queda desse meteorito, ele entra na frequência lá de oscilação do vidro e ele acaba causando uma interferência muito forte nesse vidro. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Ressonância porque eles soam juntos, né? Difração da letra A, você já conhecia, já sabia o que era, não podia ser. Reverberação, pessoal, ele é quase um eco. Já estava em alguma sala vazia que às vezes parece que você está ouvindo ali um eco, mas ele é tão rápido que você terminou de falar e você não consegue ouvir completamente aquilo que você falou? É só um rastro assim daquilo que você falou? Isso é reverberação. Ele é menor do que o eco. E efeito Doppler, ele na verdade é um efeito provocado quando você tem fontes de ondas em movimento.
Para quem está observando uma fonte de onda em movimento, pode ser que essa onda ela aparente estar mais alongada ou mais encurtada. Por exemplo, o desvio por vermelho das galáxias que se afastam, a sirene de uma ambulância que parece mais aguda quando a ambulância está vindo e mais grave quando a ambulância está indo. Esse tipo de efeito é efeito Doppler. Neste caso aqui, o que nós temos é a chamada ressonância. Muito bem, com base então em tudo que a gente conversou até aqui, vamos lá, a gente tem verdadeiro ou falso agora para assinalar. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Quando uma onda sofre refração, sua velocidade se altera. Será? Os raios de onda são sempre retilíneos, sempre andam em linha reta. Ou terceira, as ondas mecânicas longitudinais podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos. Bom, a alternativa correta aqui é a letra C. Quando uma onda sofre refração, sua velocidade se altera? Sim, é verdade, porque a refração é a troca de meio. E diferentes meios têm diferentes índices de refração, ou seja, a onda ela vai ter dificuldades diferentes para se propagar em cada um desses meios. Os raios de onda são sempre retilíneos? Não necessariamente. Esses raios de ondas eles não precisam ser necessariamente retilíneos. E terceiro, as ondas mecânicas longitudinais podem se propagar em meios sólidos, líquidos e gasosos? Sim, as ondas mecânicas se propagam onde há matéria, seja essa matéria sólida, líquida ou gasosa. Beleza? Muito bem, pessoal, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha aprendido bastante aqui nessa nossa conversa de hoje. Nós nos vemos na próxima. Um grande abraço, um beijo para vocês. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite para resolver os nossos exercícios de Química no Chave do Enem. E na aula de hoje nós vamos ter lei da velocidade e deslocamento do equilíbrio. Hoje a produção vai me ajudar, então bora lá produção? Como sempre, né? Claro. A primeira questão vai falar sobre a hematita, ok? Esse composto ali que apresenta a fórmula na questão. Além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador. Isso é muito importante. De processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Pode passar a produção. Então, o que eu tenho que me atentar aqui? Eu tenho que me atentar que ele está falando de um catalisador. E como que age um catalisador numa equação, numa reação química, certo? Eu sei que tem fatores que alteram a velocidade da reação e o catalisador é um deles, mas como? Então, vamos lá. Diminui a rapidez da reação, mas se eu estou usando um catalisador para acelerar o processo, para viabilizar economicamente a produção da amônia, eu vou querer diminuir a velocidade com que eu estou produzindo? Não, quanto mais eu produzo, mais rápido isso vai chegar no meu consumidor, mais rápido o retorno financeiro. Então, não posso diminuir a rapidez. Então, a gente já cancela essa. B. Diminui a energia de ativação. A energia de ativação da reação. O que é energia de ativação? É aquela energia que as substâncias, os reagentes, eles precisam absorver para que a reação aconteça, né? Então, eles vão absorver a energia até o complexo ativado e aí depois começa a formação dos produtos até o final da reação. Vamos pensar aí. Se eu quero que se a energia é muito alta, quer dizer que até eu absorver tudo aquilo de energia, vai demorar mais. Se eu colocar um catalisador, eu vou ter um caminho alternativo, quer dizer que eu vou ter um caminho mais rápido, eu vou diminuir a energia de ativação. C. Aumenta a variação da entalpia da reação. Quando a gente altera a velocidade da reação, a quantidade de energia inicial e final vai ser a mesma. Então, a variação da entalpia não é alterada.
tá? O catalisador, ele altera o caminho da reação, ele altera a energia de ativação, mas ele não altera a energia total, a variação total da reação, que é a variação da entalpia. Então, não posso assinalar essa. Aumenta a quantidade de produto formado. Um catalisador, ele nunca vai interferir, não pode interferir no produto, certo? Ele tem que interferir apenas na velocidade. O produto que vai ser formado e a quantidade vai ser exatamente a mesma, só que com o catalisador mais rápido. Aumenta o tempo de processamento da reação. Mas se eu quero que ela ocorra de forma mais rápida, se eu aumentar o tempo de processamento, não dá certo. Então, a nossa resposta correta, pode passar a produção? Pode passar mais uma vez? É a letra B. Um catalisador, ele diminui a energia de ativação, ele facilita o caminho, ele diminui ali a curvinha, né? Então, menos energia para absorver, mais rápido a reação. Pode passar. O segundo, ele exige um pouquinho da nossa interpretação. Ele já vai trabalhar com a lei da velocidade. Ele vai falar assim, ó, dois compostos, A e B, preciso conhecer quem são? Não. Podem reagir levando à formação do composto C. Preciso conhecer quem é? Não, mas eu preciso entender o que como cada um vai interferir na velocidade da reação. Pode passar, produção. Quando dobramos a concentração de a velocidade da reação aumenta 4 vezes. Então, eu estou lá no meu experimento, fiz um experimento teste, vou repetir o experimento, só que agora eu resolvi dobrar a concentração de A. E quando eu fiz, né, quando eu dobrei a concentração de a velocidade, ela quadriplicou. Então, quer dizer que ao dobrar a concentração de a velocidade quadriplicou. Então, tem uma ordem aí. Lembra da ordem de cada um dos componentes dos reagentes? Então, a gente tem uma ordem aí que vai influenciar nesse aumento 4 vezes. Pode passar, produção. Agora, quando a gente dobra a concentração de A e a concentração de B ao mesmo tempo, quando eu dobro só a concentração de A, ele vai aumentar a velocidade 4 vezes. Quando eu dobro a concentração de A e também vou dobrar a concentração de B, a velocidade da reação aumenta 8 vezes. E aí, com base nessa informação, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Quando eu dobro a concentração de a velocidade aumenta 4 vezes. Então, a gente sabe que quando um reagente, ele é de ordem 2, o que vai acontecer com a velocidade? Vai quadriplicar. Então, o A, ele vai ter o quê? Ele tem uma velocidade, né? A ordem da reação de A é de segunda ordem. Então, eu já posso eliminar a letra A, que fala que a velocidade da reação é de primeira ordem. Posso eliminar a letra E, que também fala que a velocidade da reação é de primeira ordem. E aí a gente fica entre a B, a C e a D. Se quando eu dobrei a quantidade de A, eu quadripliquei a velocidade da reação, 4. Para transformar 4 em 8, é 2 vezes, certo? 4 vezes 2, 8. Então, quando eu colocar, né, o dobro de B, eu só vou dobrar a velocidade da reação. Então, eu vou colocar o dobro de B, mas eu só vou dobrar a reação. Então, é 2 para 2, que quando a gente simplifica, vai ser ordem 1. Então, a velocidade da reação é de segunda ordem em relação de A e de primeira ordem em relação a B. Letra correta é a letra, pode passar a produção? Letra C. Porque quando eu tenho ordem 1, quando eu dobro, é proporcional, a velocidade dobra. Quando eu tenho ordem 2, quando eu dobro a concentração, a velocidade quadriplica, certo? E assim sucessivamente. Próxima questão. Essa daqui também fala da lei da velocidade, só que agora já envolvendo um cálculo matemático. Então, a reação do iodeto com o íon hipoclorito, presente no princípio ativo da água sanitária, usada como desinfetante doméstico, ocorre com a formação dos íons cloreto e do iodito,
de acordo com a equação. Então, ele te dá a equação. Como eu não sei se essa é a primeira etapa da reação, a segunda etapa, se essa é a etapa lenta, o que ele fornece para eu determinar a ordem da reação? Ele fornece os experimentos. Então, um estudo cinético para avaliar a velocidade dessa reação foi realizado em 3 experimentos e os seus dados são mostrados na tabela. Então, você tem o experimento 1, 2 e 3, a concentração do íon hipoclorito e a concentração do íon iodeto e a velocidade da reação conforme foram alterando essas concentrações. Assinale a alternativa que apresenta o valor da ordem da reação. O valor da ordem da reação eu vou obter ele quando eu pegar a ordem de cada um dos reagentes e juntar. A ordem da reação é a soma da ordem dos reagentes. Produção, dá para passar? Só um minutinho, vamos lá. Ó, quando nós olhamos para o quadro, já dá para ter uma noção. Quando eu quero calcular a questão da variação do hipoclorito, como que ele vai afetar na velocidade, eu tenho que deixar o iodeto de fora. E para deixar o iodeto de fora, eu tenho que deixar ele constante. Porque se ele é constante, quer dizer que ele não vai alterar e quer dizer que se ele é constante, ele não vai influenciar. Então, toda vez que eu vou resolver um exercício desse, eu vou olhar em situações onde um dos reagentes encontra-se constante e o outro está variando, certo? Então, olha só, eu selecionei, pode passar? Uma tabela. Peguei a tabela e deixei ela aqui maior, pode passar. O que eu tenho aqui? O X e o Y. Porque eu não sei a ordem deles, eu não sei como que eles vão influenciar na velocidade, é o que eu quero descobrir. Então, eu quero saber quanto que vale X e quanto que vale Y e a influência dele na velocidade da reação, certo? Pode passar. Para isso, nós vamos usar essa fórmula. Velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes, no caso dos íons. Só que K, pode passar, K é constante, então ele não vai influenciar. E quando eu quero descobrir o X, já que o K não influencia porque é constante, o Y também tem que ser constante para não influenciar, certo? Então, eu tenho que achar situações onde o Y vai ser constante, quer dizer, onde eu não vou alterar a concentração do íon iodeto. Pode passar. Então, olha só, tiro a constante, tiram o íon iodeto. Por quê? Porque aqui ó, no experimento 1 e 2, a concentração do iodeto não mudou, certo? Então, quer dizer que se ela não mudou, ficou constante, pode passar. O que aconteceu? No experimento 1 para o experimento 2, eu dobrei a quantidade, tripliquei a quantidade, né, que eu coloquei do hipoclorito. Consequentemente, a velocidade da reação triplicou, mas isso aconteceu em função do hipoclorito, porque o iodeto está constante, então ele não foi ele que provocou a alteração na velocidade. Pode passar. Com isso, eu vou substituir. A concentração eu tripliquei, então 3 elevado a x, e a velocidade também triplicou, 3. Só que 3 elevado a 1 é 3. Quando eu cortar as bases, né, que a base é 3, o que vai ficar? Os expoentes, pode passar. Então, x é igual a 1. Agora, se eu achei o x, eu vou achar o y. Para encontrar o y, eu tenho que ter x constante, pode passar. Então, no experimento 2 e no experimento 3, a concentração do hipoclorito ficou constante, eu não alterei, mas em contrapartida eu tripliquei a concentração do íon iodeto e, consequentemente, eu tripliquei também a velocidade da reação. Então, a mesma coisa, pode passar. Velocidade é igual à concentração do iodeto elevado a y. Como eu tripliquei a concentração, tripliquei a velocidade, coloco os dois na mesma base, corta a base e eu vou ter y, não é o x ali, y igual a 1. Então, x é igual a 1 e y é igual a 1. X é de ordem 1 e y é de ordem 1, certo? Então, quando eu dobro a concentração, ou quando eu triplico a concentração, vai dobrar ou vai triplicar a velocidade, porque ordem 1, ok? Pode passar. E a ordem da reação, pode passar, é a soma do x mais o y. Então, a ordem do reagente, né, do hipoclorito,
é 1, a ordem do iodeto é 1, então a ordem geral da reação é 2. Então, letra B, ok? Essa parte aqui a gente tem que fazer o cálculo mesmo, não, né? A não ser que eu identifiquei, que eu consegui compreender como a questão anterior, a teoria, o que estava acontecendo, a relação de um dos reagentes com a velocidade, depois a reação do outro reagente com a velocidade, e aí se eu entendi que se eu tripliquei a concentração, triplicou a velocidade, então é de ordem 1. E aí eu pegava isso, essas informações e só somava os dois sem fazer o cálculo, certo? Então, se você entendeu, né, se você conseguiu ir por esse caminho, muito bom, muito bem, porque você vai, né, acabar ganhando um tempo ali, porque não precisa fazer todo o cálculo. Mas também você pode ir pelo cálculo se isso te dá mais segurança, ok? Próxima questão vai falar sobre a reação do zinco em pó com o ácido clorídrico. Resulta na formação do cloreto de zinco e do gás hidrogênio. Esse é um processo exotérmico que libera energia, que pode ser realizado em laboratório conforme a equação química não balanceada. Essa informação é muito importante. Abaixo, com as devidas medidas de segurança para se evitar explosões, considerando que o gás hidrogênio é inflamável. Pode passar. Assinale a opção que apresenta a lei da velocidade correta para a reação acima. Pode passar. Então, olha só, destaquei a equação. Só que ele falou que ela não está balanceada. E se você olhar, realmente não está balanceada. Quando eu coloco o 2 mols na frente do ácido clorídrico, agora sim eu balanceei. Eu tenho um zinco antes, um zinco depois. Eu tenho 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. Eu tenho 2 cloros antes, 2 cloros depois. Perdão, gente, a garganta tá secando. Mas bora lá. Assinale a opção que apresenta a lei da velocidade correta para a reação acima. Tem duas que eu já vou eliminar logo de cara, porque quando eu falo de lei da velocidade é constante vezes a concentração dos reagentes, certo? Então os produtos não vão participar da lei da velocidade. Então pode passar a produção. Já vou excluir a A e a D. Por quê? Porque apresentam ali os produtos na equação e eles não vão entrar, já que eu estou calculando a lei da velocidade, eu estou calculando o consumo ali, com que velocidade os reagentes eles estão reagindo, certo? Agora, pode passar, eu vou eliminar a letra B também. Por quê? Porque essa equação é uma equação, né? Só tem uma etapa, ele só mostrou aquela etapa, e ele está colocando lá o zinco elevado a 1 e o ácido clorídrico elevado a 1. Só que eu tenho 2 mols de ácido clorídrico, então teria que ser elevado a 2. Bom, agora qual é a letra correta? A C ou a E? Antes da gente assinalar, opa! Já viram, tem um spoiler, mas tudo bem. Antes de nós assinalarmos a correta, eu quero que vocês olhem nos detalhes, tá? Sempre que é esse tipo de questão, se atentem aos detalhes, porque ele colocou lá zinco sólido e ácido clorídrico aquoso. E aí a gente sabe que quando eu vou calcular a lei da velocidade é para uma mistura. E eu tenho uma mistura quando eu tenho a substância no estado gasoso, eu tenho a mistura quando eu tenho a substância no estado, né, na presença de água ali, uma solução aquosa. Quando eu tenho um sólido ou um líquido, eu não tenho uma mistura, certo? Eu não consegui misturar. Então, o sólido, ele não entra na equação da lei da velocidade. O líquido, a água líquida, ela não entra no cálculo da lei da velocidade. Então, só quem entra no cálculo da lei da velocidade são aquelas substâncias que vão formar misturas homogêneas, os gases e os compostos dissolvidos, né, em água, os compostos aquosos. Então, por isso, pode passar a produção. Agora sim, a letra C e está eliminada, e a nossa letra correta é a letra E, porque só vai entrar no cálculo da velocidade da reação o ácido clorídrico, já que ele é uma solução aquosa e o zinco ele não, né, se misturou ali, ele está no estado sólido. Próxima questão. Para finalizarmos então a nossa parte da química, nada melhor que um gráfico sobre o deslocamento do equilíbrio. A figura a seguir demonstra o comportamento do equilíbrio de uma reação endotérmica. Endotérmica, para dentro, quer dizer que essa reação ela absorveu muito mais energia da vizinhança.
certo? Esse sistema absorveu a energia da vizinhança. Quando ocorre um aumento da temperatura, ó, o processo ele é endotérmico, ele absorve energia. E eu ainda vou aumentar a temperatura, quer dizer que eu vou fornecer energia para alguém que quer energia. O aumento da temperatura, ele desloca a composição do equilíbrio na direção da reação exotérmica. Então vamos pensar. Se o sistema ele é endotérmico, ele quer energia da vizinhança, eu vou fornecer energia da vizinhança, será que o meu equilíbrio vai se deslocar para quem quer energia ou para algo exotérmico que está liberando energia, que já tem tendência a liberar? Se ele já tem tendência a liberar, a energia já quer sair, para que eu vou ficar fornecendo energia para favorecer ele? Eu vou favorecer ele? Não. Letra B. A energia de ativação é maior na reação inversa, que é a reação exotérmica. Se a direta é endotérmica, a inversa é exotérmica. A energia de ativação é maior na reação inversa, em que há uma melhor resposta à temperatura. Será? Será que vai ser melhor a reação inversa, já que ela vai ter uma melhor resposta à temperatura? Um sistema que é exotérmico, que libera energia. Se eu fornecer energia, vai ser... Não estou sendo redundante, eu estou fornecendo energia para alguém que não quer energia, mas estou forçando ali. Para quê? Estou desperdiçando aquela energia. C. A velocidade da reação direta é mais sensível à temperatura e o equilíbrio desloca-se para o produto. A reação direta é a reação endotérmica, que é aquela que absorve energia. Ela é mais sensível à temperatura. E o equilíbrio, se eu estou aumentando a temperatura, se eu estou fornecendo mais energia para alguém que quer energia, o que eu vou acabar tendo mais? Eu vou acabar produzindo mais. Então, o equilíbrio se desloca para o produto. O aumento da temperatura não afeta a composição do equilíbrio em uma reação endotérmica? Claro que vai afetar, né? Concentração, temperatura e pressão são fatores que alteram o equilíbrio. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Então, quando eu tenho um sistema endotérmico, eu estou fornecendo energia, então ele já quer energia, eu forneço aquela energia, então, claro que o meu deslocamento vai favorecer aquela reação, então eu vou produzir mais, certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Se atentem aos detalhes, às informações, né? Então, recordem processo endotérmico, exotérmico, principalmente quando a gente fala de deslocamento do equilíbrio, o que acontece, se a reação é endo, se a reação é exo. Na lei da velocidade, se você conseguir fazer a relação da ordem dos reagentes com a velocidade, como que ele se comporta, né? Quando eu tenho aquela concentração de ordem 2, o que acontece com a velocidade? Isso nos poupa tempo, né? Porque daí eu não preciso resolver o cálculo. Mas como eu disse, não tem problema você resolver também, porque quando você resolve, você tira a prova real daquela teoria, certo? E, mais uma vez, obrigada pela atenção. Nos vemos aí nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.